Oi, crianças da Escola Municipal Moacir Madeira Campos. Eu sou a professora Aldea e nós vamos hoje para a nossa segunda aula de matemática. O que nós vamos aprender? Hoje nós vamos aprender como fazer agrupamentos, vamos aprender sobre unidade, dezena e centena, e como podemos contar até 100 usando o sistema de numeração decimal. E o livro vocês podem acompanhar nas páginas 12 a 27, tá bom? E para a gente começar, nós vamos ler um poema muito interessante. Vamos ler? Desde o começo do mundo, as pessoas contavam os objetos que faziam e os animais que pastavam. Contavam as mudanças da lua e assim mediam o tempo. Contavam as árvores novas que balançavam ao vento. É bonita essa poesia, vocês vejam como é que as palavras combinam, não é? Contavam, combina com pastavam, tempo combina com vento. E essa poesia, esse poema, fala da matemática, de como as pessoas, desde antigamente, muito antigamente, contavam as coisas, né? Desde objetos a animais, ao tempo, às árvores. E da forma como eles contavam, nós também ainda contamos. Alguns povos contam de um jeito, outros de outro, mas nós ainda aproveitamos toda a forma como eles contavam, a gente ainda aproveita, né? A forma de contar, de usar a matemática para o nosso dia a dia, para a solução das coisas do nosso dia a dia. Então, na página que nós começamos, nós temos essa imagem, não é? A imagem, o que está acontecendo nessa imagem? Na página 13 do livro, 12 e 13. O que está acontecendo? Uma pessoa está vendendo e outra pessoa, uma mulher, está comprando, não é? Acho que ela está procurando maçãs para comprar. A maçã é uma fruta muito saudável. E essas frutas na feira ficaram organizadas. Vocês percebem que tem 3 caixas com as maçãs bem organizadinhas e outras aqui soltas, né? Essas aqui, quantas são? Você consegue contar? Nós percebemos que elas são 6 maçãs que estão fora da caixa. E nas caixas nós temos quantos grupos? Temos aqui uma caixa com 10, outra caixa com 10 e outra caixa com 10. 3 caixas com 10 e 6 maçãs soltas. Assim, se nós quiséssemos colocar essas maçãs em outra caixa completa, nós íamos precisar de quantas maçãs? Você sabe? Muito bem, se você respondeu 4, você acertou. Por quê? Porque com 4 maçãs eu consigo fazer uma outra caixa com 10 maçãs. E é interessante essa organização de 10 em 10. Por isso que a gente vai
falar sobre isso. Por que que o feirante organizou de 10 em 10? Para facilitar a contagem. E a gente vai aprender que esse sistema ajuda a facilitar. E aí, tem algumas palavras novas que nós precisamos aprender. Primeira palavra, agrupar, que significa organizar em grupos. Vocês vejam um grupo aqui de crianças organizadas como na escola. A turma é uma forma de organizar, de agrupar crianças que estão estudando o mesmo ano escolar. As crianças do segundo ano, as do terceiro, são grupos diferentes. E aqui também as crianças organizando seus brinquedos. Então, quando nós agrupamos, nós estamos organizando, distribuindo, dividindo, para ficar mais fácil a gente contar. E aí existe um sistema que chama-se o sistema de numeração decimal, que esse sistema ele diz o seguinte: uma unidade representa uma unidade. Nós estamos vendo aqui uma pessoa, é o professor, e nós vemos aqui um cubo. Um cubo é esse objeto que parece um quadrado, ele é um cubo, é um exemplo, um dado. O dado que a gente joga para brincar é um cubo. Então, um cubinho é uma unidade. E ele significa apenas isso, tá certo? E uma dezena, que nós vemos aqui, esses objetos aqui nós chamamos, não é, de uma barra, aquelas barras douradas, né, que está no livro, para representar uma quantidade e a gente compreender o que ela significa. Essa barra é uma soma, vários cubos, um em cima do outro, juntos, eles formam uma barra. Parece o quê? Um prédio, não é? O prédio, ele tem também vários apartamentos, um em cima do outro. E aí, se nós temos 10 cubinhos, forma uma barra, e essa barra ela significa, nós estamos aqui representando uma dezena, e uma dezena é igual a 10 unidades. E também nós temos uma placa. Essa placa aqui, ela representa uma centena. Por que uma centena? Porque, olha, ela tem 100 unidades. Assim, a unidade é 1, a dezena são 10 e a centena são 100. Só que aqui é uma forma de a gente compreender. Mas existem outras organizações, vamos dar um exemplo, a caixa de ovos. A caixa de ovos não é de 10 em 10, ela é de 6, é de 12, que nós chamamos uma dúzia. E às vezes tem de outras formas, uma caixa vem com 24, ou pode vir com 20, ou pode vir com 30 ovos. Cada pessoa, quando está organizando suas coisas, organiza da sua forma, mas o sistema de numeração decimal, não. O sistema de numeração decimal, ele faz essa organização de 10, na base 10, então, de 10 em 10. Às vezes, esse 10 não é só 10. Então, nós temos aqui, por exemplo, a barra são 10 unidades, mas a centena são 100. São 10
vezes essa barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim, 10 vezes 10, 10 vezes esse 10 cubinhos, nós vamos ter uma centena. E mais tarde nós vamos aprender, depois nós vamos aprender como fazer essas contas de multiplicar, de somar, de subtrair e de dividir. Por enquanto a gente precisa entender esse significado de uma unidade, de uma dezena e de uma centena. E então, esse é o sistema de numeração decimal quando a gente conta usando a base de 10. Nós já conhecemos os algarismos, não é? Esses algarismos, uma unidade é 1, 2 unidades, 2, 3 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E tem o algarismo 0, que representa 0 unidades, ou seja, nenhuma unidade. Todos esses algarismos, eles são usados e combinados para formar todos os números que nós conhecemos. E nosso sistema de numeração decimal, nós estamos vendo aqui o exemplo, uma bolinha, uma unidade, 10 bolinhas, 10 unidades, ou também uma dezena. Se eu tenho 10, eu tenho uma dezena, ou 10 unidades. E se eu tenho 100 bolinhas, eu tenho 10 dezenas. Porque eu tenho aqui uma dezena vermelha, uma dezena amarela, uma dezena azul, uma dezena laranja, uma dezena verde, uma dezena azul, uma dezena lilás, uma dezena verdinha, uma dezena cinza e uma dezena rosa. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 bolinhas, 100 unidades. É importante escrever no caderno, tá certo? Então, a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. Olha aqui, uma dezena com as bolinhas aqui amarelas. E a cada 10 dezenas eu tenho uma centena. Olha só, as 10 dezenas formando uma centena. Uma centena, 100 unidades. E continuando, para que a gente precisa aprender isso? Porque nós precisamos compreender que quanto mais nós organizamos os números, mais fácil nós vamos chegar à solução dos problemas. Se eu não consigo organizar, como eu vou contar esses elementos aqui, essas figuras aqui, bolinhas, quadrados e triângulos, dessa forma? Mas se a gente organizar, fica mais fácil. Então, eu organizo em grupos as bolinhas. Eu formei grupos de 10 para a gente usar, de 10 não, de 10 as bolinhas, porque são muitas, e de 10 em 10 eu vou organizando. As de triângulo eu formei grupos de quantas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu formei grupos de 3 iguais.
Não sobrou nenhuma. Nas bolinhas sobraram, olha só. Sobraram 5 aqui. Não consegui formar 3 grupos, apenas 2. E os quadrados eu formei grupos de 4. Não formei de 10 nem de 3, mas de 4. Eu consegui formar 3 grupos de 4, mas sobrou um quadradinho, porque se eu tivesse mais quadradinhos, eu ia completar os grupos. Mas assim não deu. Então, quantas bolinhas eu formei? Vamos observar? Um grupo com 10 bolinhas, um outro grupo com 10 e um outro grupo de 5. Quantas bolinhas eu tenho? Você sabe? Quantos triângulos eu formei? Eu formei 6 grupos de triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 3 triângulos em cada. Quantos triângulos eu tenho? Você contou? E quantos quadrados eu tenho? Eu formei quantos grupos? Eu formei 3 grupos. 1, 2, 3 grupos. E sobrou um quadrado. Será que você sabe agora quantos quadrados eu tenho? Então, você agora vai responder as perguntas no seu caderno, postar a resposta nos comentários lá da plataforma e vai responder as páginas 17 a 27 do livro. Se você ficar com alguma dúvida, você vai escrever na plataforma que nós estamos estudando, do Mob Educa, e depois eu vou colocar o gabarito, tá bom? Na plataforma. Um beijo e assista o vídeo para você entender melhor ainda. Se a gente assiste 2 vezes, melhor ainda. Ou mais. O importante é compreender. Um abraço e um beijo. Até a próxima aula.